Presença há delícias perpetuamente. Glória a Deus. Portanto, podemos estar aqui com o coração satisfeito, com o coração alegre, com o coração abençoado. Na verdade, se nós estivermos aqui só olhando as coisas externas, só olhando quem vem cantar, como as pessoas estão vestidas, como sobem, como descem, ou assim apenas o som da música ou o som ambiente, nós teremos dificuldade em alcançar a bênção que Deus tem para nós. Mas se nós penetrarmos um bocadinho mais para dentro, mais para lá, mais na área espiritual, mais uma ligação mais com afinidade com Jesus Cristo, a presença do Senhor, tudo mais se torna diferente. Amém? Gozoso, satisfatório, abençoado. A parte externa é a que menos conta. Pode ter alguma importância, sim. Para quem não conhece ainda, talvez pela parte externa elevada àquilo que Deus tem para nós. Mas, na verdade, nós só somos abençoados quando nós vamos ao conteúdo que está por dentro. Amém? A bênção espiritual. E Jesus, que não se vê, Jesus, que não podemos apalpar com as nossas mãos aqui, Ele é a nossa bênção espiritual. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa água. Ele nos concede a verdade, a essência que nós precisamos, a essência da verdade, que satisfaz os nossos corações. Graças a Deus. Nós vemos aqui o Calvário, é a demonstração do amor de Deus. É a demonstração. Ali está manifesto o amor de Deus. Na verdade, a Bíblia nos diz, foi cantado aqui, e a Bíblia também nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Louvado seja Deus. Então, nós temos uma confiança de que Deus nos ama, de que Deus está conosco, Deus está presente neste lugar. Quantas pessoas aqui é que já foram abençoadas neste lugar? Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes já fomos abençoados aqui, não é? Não é porque sejamos alguém, vamos lá, muito importante da sociedade em que estamos, não é? Ou que somos reconhecidos por pessoas muito importantes. Mas para Deus nós somos muito importantes. E Deus faz questão de estar presente onde este povo, que se chama pelo seu nome, cristãos, que vem de Cristo, identificados com Cristo, se reúne. Ele faz questão, prometeu até estar presente aí. Graças a Deus, glória a Deus. É motivo para estarmos gozosos e felizes, alegres, exultantes até, aqui na presença do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vindo para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura
cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 12 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. Todo o povo se alegrava, o povo estava alegre. Havia, porém, um homem aqui parece que não estava alegre. Era o dirigente, o responsável da sinagoga. Parece que ele não estava alegre. Ele via aquelas coisas acontecer, mas, em vez de se alegrar, estava preso a uma série de preconceitos, não é verdade? De religiosidade, de um certo preceito de vida, não é? E até de culto, que não conseguia se alegrar. E assim, isto hoje está diferente do culto. O culto hoje está muito... não tem aquela cerimonial que é habitual, não é? Uma coisa aqui um bocado extravagante. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, e então o cerimonial está diferente e eu estou fora de controle disto. Vocês não venham no sábado, especialmente no sábado. Sábado não é dia de trabalho, sábado não é dia de fazer determinadas coisas. E o homem estava um bocado preocupado com aquilo, não é verdade? Então teve a ousadia de dizer, vocês no sábado não é dia, venham no outro dia para serem curados, mas no sábado não. Ora, muito bem, aquele homem não estava muito preocupado com o sofrimento do povo. O objetivo dele não eram muitas pessoas, mas sim certas regras e preceitos e coisas que ele tinha sido ensinadas, certas tradições. Meus irmãos, nós precisamos de aprender com Jesus Cristo que as pessoas são mais importantes do que tudo mais que existe na terra. Amém? As pessoas são mais importantes do que tudo mais que existe na terra. Jesus Cristo não veio por causa das coisas, não veio por causa do sábado, não veio por causa de cerimônias religiosas, veio por causa das pessoas, da necessidade das pessoas, para as libertar, para as abençoar, para as levar a beber da água viva. Está aqui uma história, uma comparação que Jesus fez, que acho que é muito interessante, que merecia a nossa atenção. Merece a nossa atenção. Quando ele falou aquelas palavras que deviam vir no outro dia, não sei o quê, ele disse, hipócrita, no sábado vocês não desprendem da manjedoura, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber. Deixa um animal passar sede, deixa um animal ficar ali aprisionado, ali a ficar, como se diz, quando não se bebe, desidratado, não é? E ali a ficar com aquele sentimento de necessidade, de carência, que o animal começa a querer beber, mas não tem onde beber, está preso. Vocês não desprendem o animal? Meus irmãos, muita gente vive prisioneira. Prisioneira de preconceitos, prisioneira de certos preceitos, prisioneira de certas tradições, e não consegue chegar à fonte para beber, porque está prisioneira, vive prisioneira, e não consegue beber da água viva que Jesus Cristo tem para nos dar a cada um de nós. Aleluia! Tem? Acredita-se aqui que Jesus tem para dar de beber? Acreditamos que Jesus pode nos soltar, pode nos libertar, pode nos dar a beber da fonte da vida que nunca tem fim. Glória a Deus. Eu acredito que Ele pode, que Ele quer abençoar, que Ele quer nos levar à fonte. Glória a Deus. Se o homem desprende um animal,
Quanto mais vale um homem do que um animal? Amém? Quanto mais vale um homem que um animal? O homem é a coroa da criação de Deus. O homem tem um papel importante nos desígnios de Deus nesta terra. Sim, nesta terra, no presente e para o futuro. Sim, o homem foi criado com um propósito definido. O homem foi criado para um objetivo grandioso, valioso, maravilhoso que Deus criou para o homem. O homem foi criado com um objetivo. O homem não é para viver prisioneiro de coisas de menos importância. O homem foi criado com um propósito, foi criado para um objetivo, foi criado para Deus, para servir a Deus, para conhecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, para glorificar a Deus aqui na terra. Mas infelizmente o homem perdeu-se, o homem extraviou-se, o homem foi enganado, o homem tornou-se prisioneiro. Prisioneiro do pecado, prisioneiro de si mesmo, prisioneiro de egoísmos, prisioneiro de avareza, prisioneiro olhando para si e assim fica preso. Há muitas pessoas que só olham para si e em si não conseguem obter nada para satisfazer a sua vida. Andam centradas em si mesmo. Nós precisamos nos soltar para nós podermos olhar para Jesus e livremente o seguir. Amém. Glória a Deus. Nossa cabeça às vezes funciona só à volta dos nossos problemas, das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Mas quero dizer que nós não temos poder, nós não temos capacidade de nos libertarmos a nós mesmos dos muitos problemas que nos afligem muitas vezes. Mas há um que pode, que é Jesus Cristo. Aleluia. Esta mulher era uma filha de Abraão, era uma descendente de Abraão. Tinha direito a muitas coisas, tinha direito às promessas de Deus, mas ela vivia aprisionada, ela vivia subjugada num modo de vida, numa situação. Ela tinha uma força superior a ela, que a amarrava e prendia. Ela não conseguia endireitar-se, não conseguia levantar-se, não conseguia mudar a sua situação, não é? E diz que ela não se podia endireitar de modo algum. Não havia maneira dela se endireitar. E aqui eu vou dizer que há muitas pessoas nesta situação. Não há maneira de se endireitarem. Não é? Até está-me a lembrar aquele do homenzinho torto. Não é? Quem é que se lembra do corozinho? Havia um homenzinho torto. Esse homem era mesmo torto. Vivia numa casinha torta. Ele encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Amém. Glória a Deus. É verdade. Esse homem pode representar qualquer um de nós, não é verdade? Também podíamos cantar que havia uma mulherzinha torta, não é verdade? Também há mulherzinhas tortas, não é? Como homem, as mulheres também. Vamos pensar assim. Não há homem nem mulher. O ser humano é que ficou torto, não é verdade? E só Jesus pode endireitar. Esta era uma daquelas mulherzinhas tortas, não é? Mas porquê que ela estava torta? Porque havia uma força superior. Havia uma força para além da força humana, da vontade humana, que a obrigava a ficar assim. Há pessoas que não sabem como mudar a sua vida. Há pessoas que não sabem como endireitar os seus caminhos. Têm tentado fazer isso. Têm tentado mudar a sua vida, mas não têm conseguido. Sabe porquê? Porque há uma força neste mundo. Para aqueles que vivem sem Jesus, não têm como endireitar, não têm como mudar. A sua vida é uma vida de escravidão. Jesus disse que esta mulher estava numa prisão. E diz aqui que não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Estava presa pelo inimigo. Satanás prendia esta mulher. Ela tinha um espírito de enfermidade e ela estava encurvada, a sua coluna estava encurvada e ela não podia levantar-se, não podia endireitar-se.
e damos glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode endireitar, pode mudar, pode curar, pode dizer a qualquer um: mulher, homem, estás livre da tua enfermidade. Aleluia. Quantos irmãos e irmãs, quantas pessoas estão aqui que já foram libertos por Jesus Cristo de situações e de enfermidades, de coisas que os prendiam e que não tinham modo de se verem livres disso? Quantos? Eu quero que alguns irmãos venham dar testemunho aqui à frente. Sabe porquê? E que receberam aqui mesmo, a solução do seu problema. Quantos é que voluntariamente querem vir dizer o que é que aconteceu consigo? Vem aqui, não vai ali em cima, é mais fácil. Glória a Deus, glória a Deus. Porque é assim, meus irmãos, nós falamos, nós dizemos, mas nós temos que exemplificar também. Nós temos que mostrar de que não é só uma teoria que está na Bíblia, é alguma coisa real que acontece. Esta é a minha esposa, eu sei que ela vai dizer a verdade. Se ela não disser, depois a gente fala lá em casa. Vai, tenho que ter bastante cuidado. Paz do Senhor a todos os irmãos. Isto é uma das experiências de alguma coisa que Deus me libertou. Há cerca de, não sei precisar, uns 8 anos, mais ou menos, sensivelmente, eu de repente comecei a notar que quando acordava eu sentia-me muito nervosa e parecia que tinha os nervos na ponta dos dedos. E eu questionava, mas porquê é que eu estou assim? Eu não tenho razão para estar assim. Claro, depois fui à médica, ela disse-me logo: a senhora tem problemas de tiroide? Eu disse: não sei. Tem alguém na família com esses problemas? Sim, tenho a minha mãe que teve bastantes problemas, aos 18 anos e isso. Então ela mandou-me fazer análises e nas análises vinha logo, as análises vinham alteradas, que era sintoma em que a minha tiroide não estava em condições. Mandou-me fazer ecografia. Quando fui fazer ecografia, eu tinha 5 nódulos na minha tiroide e onde um já tinha meio, já não lembro bem, 1 centímetro e qualquer coisa. Pronto, ele já estava bastante grande. Então, quando a médica viu aquilo, ficou bastante assustada, ainda mais. Eu ainda fiquei meio assustada porque era uma situação nova. Então, mandou-me para um endocrinologista. Eu fui endocrinologista, o Dr. Portugal, um dos melhores médicos nessa área, que vinha aqui a Portimão, em Lagoa, não sei se continua. Ele olhou para aquilo e disse-me assim: bem, é assim, isto está aqui uma situação muito complicada, que eu não sei precisar bem qual é a situação. Eu preciso ver a evolução dos nódulos. Então ele deu-me um espaço de 6 meses para ver a evolução, porque ele disse: a senhora até podia ter nascido com isto, ou isto apareceu agora de repente. Pronto, então nós vamos ver a evolução. Ele não me deu medicação, a única medicação que me deu foi um antidepressivo, porque já não sei se os irmãos sabem que a tiroide é assim. O sistema nervoso mexe com a tiroide mexe com o sistema nervoso, anda ali à roda. Então passou aquele tempo, eu não tomei um antidepressivo porque tomava aquilo e aquilo fazia uma alteração no meu organismo que eu não gostei, então eu pus de parte. Então passou aqueles quase 6 meses, eu fui novamente à médica porque eu precisava levar novamente exames, que era para ver a evolução. Mas antes disto aconteceu alguma coisa muito interessante que eu até esqueci. Foi aquela situação, o que me dava era o sistema nervoso e não só. Como eu nessa altura já dava aulas, então quando eu falava muito, por exemplo, eu falava 1 hora seguida, a minha garganta ficava toda a arder e eu tinha infecções constantemente. Constantemente eu tinha infecções na garganta.
Então houve num culto de ceia, não foi aqui, mas foi lá na casa lá embaixo, nos últimos tempos que tivemos lá, num culto de ceia, de manhã, eu estava tão mal, que eu fiquei naquela, bem, vou à igreja ou fico em casa? E fui à igreja. Mas eu cheguei lá, eu estava tão mal, que eu gostava a falar, eu sentia tudo a arder, uma grande infecção na garganta. Eu tomava antibióticos e nada alterava. Naquela manhã, lembro-me perfeitamente que o meu marido estava a dirigir logo ali no início do culto, naquele tempo de oração, e disse: irmãos, agora vamos dizer ao Senhor aquilo que o irmão ou a irmã mais precisa neste momento. E eu lembro naquela manhã que eu disse: Senhor, tu sabes como eu encontro. Tu sabes aquilo que eu mais preciso neste momento é que tu intervenhas na minha garganta. Mas naquele momento o Espírito Santo desceu sobre de mim de uma maneira tão forte, que eu custava-me a suster nas minhas pernas. Eu sentia a presença tão forte e o Espírito de Deus me a dizer: o que tu mais precisas é de mim. Irmãos, a partir daquele momento eu esqueci aquela situação. A minha garganta melhorou, só que eu depois fui fazer exames novamente. Quando estava a fazer novamente a ecografia, fui fazer no mesmo médico. O médico, quando estava a fazer a ecografia, começou ele assim, para trás e para a frente. E vinha e mexia. E diz-me assim: a senhora fez algum tratamento? Eu disse: não, eu não fiz nada. Não fiz mesmo nada? Não fiz. A senhora não tomou nenhum medicamento? Não tomei. Mas eu não encontro aqui nada. Depois olhava novamente à ecografia anterior e dizia: mas a senhora tinha aqui estes nódulos todos e agora eu não encontro aqui nada. E agora, o que é que eu faço? Depois cruzou os braços e vira-se para mim e diz: e agora o que é que eu faço? Que relatório é que eu vou fazer? E eu virei-me para ele: então, doutor, se não está aí nada, não ponha nada. Pronto. E digo-lhe eu assim: o doutor acredita em Deus? E ele virou-se: bem, lá vem outra com a mesma conversa. Irmãos, o que é certo é que eu levei os exames, eu fui ao médico e até o dia de hoje, já vão lá estes anos todos, mesmo assim a médica quer que eu todos os anos eu faça novamente os exames e a minha tiroide está completamente limpinha. Amém? Deus liberta, Deus cura, Deus faz como quer e lhe aparece. Amém? Levanta as suas mãos e dê glória a Deus. Aleluia, Jesus vive. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus está atento às nossas necessidades, Ele pode nos abençoar. Paz, Senhor, a todos os irmãos, eu nunca tive esta oportunidade, mas foi no ensaio aqui no Grupo Maranata. Eu depois de fazer a minha cirurgia à coluna, eu fiquei com esta perna no lado esquerdo apanhada. E ao sair do carro, às vezes o Isaac ou o Eddie ajudava-me a sair do carro quando a gente saía daqui. E um dia eu vinha tão cheio de dores e a irmã Nélia orou por mim aqui numa quinta-feira e pediu outra irmã, não me recordo, acho que foi a irmã Cristina, salvo erro, e a irmã Nélia. Todos oraram aqui por mim. O que é certo é, desde esse dia, eu nunca mais, este nervo desta perna apanhou-me, graças a Deus. Vou fazer uma ressonância magnética agora no dia 30, para ver se está tudo bem, para ver se eu começo a trabalhar, mas graças a Deus libertou-me de uma maneira tão forte, que eu senti um calor muito forte mesmo, imenso. E outro, que o pastor Rui orou também por mim, que já tinha a cirurgia marcada, e quem viu, eu tinha um grande caroço aqui no meu ombro, no lado direito, e pediu ao irmão Rui para orar. Eu fui para o hospital, até disse à Tânia, vou fazer hoje a cirurgia, em conversa lá no hospital com ela. Quando vim para ser operada no outro dia, eu já não tinha aquele caroço. E aquele caroço estava muito feio. Não era a Rebeca, que ela ainda chegou a ver. Estava muito feio. Graças a Deus por tudo. Graças a Deus. Irmão, pode levantar as suas mãos e dar glória a Deus outra vez? Aleluia. Esta mulher que está aqui, diz assim... e pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Ela não ficou mais calada. Ela dava glória a Deus por aquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Graças a Deus. Os irmãos querem ouvir ainda mais algum testemunho? Quantos é que querem ouvir?
Então vem já mais aí um irmão para dar o seu testemunho. Pode ser que a sua fé nesta noite esteja a crescer. Amém? E à medida que a sua fé vai crescendo, então nós vamos criando condições para Jesus, nesta noite, fazer um milagre na sua vida. Amém? Porque Jesus é o mesmo. Ele disse que estava presente onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome. E então, vá estimulando a sua fé. Vá se apoderando da cura, do milagre na sua vida. Pai, senhoras, amados irmãos, houve várias situações na minha vida onde eu vi que Deus pôs a mão, mas uma coisa é nós sentirmos Deus atuando na nossa vida, outra coisa é quando mexe com os nossos filhos. Nós não sentimos-nos impotentes. Médicos, nós oramos, nós fazemos. O meu menino está com quase 3 anos. E o ano passado, em agosto, finais de julho, princípios de agosto, ele começou com diarreia. Começámos por ir com ele ao médico. Chegou a uma determinada altura que ele já sujava 20 vezes a fralda por dia. Nós desesperávamos. Até que um domingo eu disse à minha esposa, bem, vamos ao culto e vamos. Estivemos aqui. E vamos pedir à igreja que ore e que interceda pelo nosso filho, porque Deus pode. E o que é certo é que desse domingo para a frente, depois da igreja ter orado, o irmão Rui orou e Deus operou. Foi um dia que vieram aqui à frente. Foi um dia que nós viemos aqui à frente. Oramos pelo menino. E é assim, a médica sugeriu no início que ele poderia ter tido uma infecção, uma mononucleose. E eu acredito plenamente que foi algo semelhante a isso ou isso mesmo. É uma infecção bastante grave. Pronto. É uma infecção viral bastante grave. É uma infecção viral que chamam-lhe a doença do beijo. Também pode ser provocada por um beijo, como uma picada de um inseto. A minha filha mais velha já teve muito mal, esteve internada no hospital e tudo. Amém. O nosso menino não chegou a estar hospitalizado, mas nós vimos dia para dia problemas. Tentamos tudo aquilo que os médicos nos disseram para fazer e não vimos melhoras. As melhoras vimos quando a igreja orou, o pastor Rui orou, a partir daí nós vimos as melhoras. Acho que no espaço de uma semana ele ficou totalmente restabelecido, a diarreia parou, os sintomas, nunca mais ele sofreu da mesma situação. Deus operou. Pode ainda ter uma outra diarreia, mas essa passou. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus mais uma vez? Aleluia. Nós não podemos deixar de dar glória a Deus por cada situação que Ele faz. Amém? E devemos contar as maravilhas do Senhor para que todo o povo de Deus dê glória a Deus. Agora tem que esperar, irmão. Tem que esperar. Pode sentar. A situação prolongou-se durante 5 semanas. Portanto, vejam a nossa agonia, a ver de dia para dia a situação a piorar, até que decidimos que a igreja tinha que orar. E Deus intercedeu. Um adulto de 5 dias com diarreia, quase... 5 semanas, pois. Isso, ainda é pior. 5 semanas é muita coisa, não é? Eu 2 dias com diarreia já parece que estou-me a sumir, não é? Desaparece-me barriga, desaparece-me a cor, desaparece-me tudo, não é? Quanto mais 5 semanas e ainda por cima um bebê que desidrata com muito mais facilidade. O nosso filho na altura ainda não tinha 2 anos. Tinha 1 ano e meio. É muito complicado, muito complicado. E é mais complicado para o coração dos pais, não é? Porque fica aflito mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Obrigado pelo testemunho. Paz do Senhor a todos os irmãos. Portanto, eu estou aqui, tenho sido diagnosticada muitas coisas, desde que já fui operada à coluna há 21 anos. Tenho fibromialgia crónica em último grau, tenho doença degenerativa nos ossos, tenho depressão nervosa, que há tempo tive com uma forte crise de fibromialgia e tive aqui a pedir para orar, o Filipe orou por mim. E eu, a partir desse dia, graças a Deus, nunca mais tive as crises que tinha. Faço a minha vida normal, apesar de todos os médicos dizerem que eu não posso trabalhar, que não posso isto, não posso nada.
Eu, graças a Deus, faço a minha vida normal todos os dias, trabalho 8 horas por dia e dou graças a Deus por tudo, porque consigo e sei que é Deus que está comigo e que me leva sempre em frente para que eu possa enfrentar o dia-a-dia. Sei que não é fácil porque por vezes tenho dores, mas Deus é forte e diz-me não desanimes e segue em frente. E eu todos os dias me levanto da minha cama e sigo em frente. Dou graças a Deus por isso. Tenho a minha filha, como já disse, a semana passada teve 3 dias hospitalizada. Claro, as aflições foram muitas porque eles, fazendo exames e tudo mais, chegaram e não chegaram a conclusão nenhuma e onde lhe foram detectar aquela calcificação no fígado. Mas eu estou com fé e estou esperançada que quando a médica a chamar a fazer o TAC, que ela não vai ter nada, se Deus quiser. Obrigado a todos os irmãos e peço orações por ela para que no dia que ela for fazer o TAC esteja livre de todo o problema que é encontrado. Amém. Graças a Deus. Podemos levantar nossas mãos e dar glória a Deus? Outra vez, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria chamar a atenção para um pequeno pormenor que nós temos aqui nesta escritura que fala da cura desta mulher. Jesus estava na sinagoga ensinando. Estava muita gente lá, mas possivelmente com outras necessidades. Mas depois de que o dirigente da sinagoga disse para vir no outro dia, certamente não deu oportunidade a mais ninguém. Mas Jesus vendo esta mulher nesta situação, e Jesus como por conhecimento de revelação do Pai, sabia que esta mulher havia 18 anos que estava nesta situação. Então diz que, vendo-a Jesus, chamou-a a si. Chamou-a a si. Quero dizer, meus irmãos, que os nossos problemas são resolvidos quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele é o nosso salvador. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos aceita. E a Bíblia até diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Meu amigo, minha senhora que está aqui, neste dia, não sei se pela primeira vez ou não, mas que ainda não tomou uma decisão por Jesus Cristo. Quer dizer que Ele é o que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Se nós crermos nele de coração, nós podemos receber estas bênçãos na nossa vida. O seu povo é o povo que se chama pelo seu nome. Esta era chamada filha de Abraão. No entanto, estava sofrendo e padecendo uma situação difícil, uma situação de prisão, de prisioneira pelo inimigo. E Jesus naquele dia libertou aquela mulher. Nós às vezes, mesmo dizendo e confessando que somos crentes, podemos estar caminhando debaixo de uma pressão, de uma prisão, de uma situação persistente que não conseguimos sair dela. Mas Jesus, Ele de um momento para o outro, Ele pode tocar-nos, pôr a sua mão sobre nós, como colocou a sua mão sobre esta mulher. E a sua vida mudou. Mudou imediatamente. A sua vida se alterou. A sua vida se endireitou. A sua vida se levantou para ficar glorificando a Deus com um coração cheio de gratidão e de louvor pelas maravilhas que o Senhor opera. Graças a Deus. Neste dia nós queremos orar por si também. Nós queremos, fique sabendo que, embora Jesus dissesse para nós curarmos os enfermos, e esse é um desafio muito grande que Jesus deu para os seus discípulos, é verdade. Ele disse, pregai o Evangelho, expulsai os demónios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. E que grande ordenança, não é? E se eu tivesse obrigado a fazer isso tudo por mim mesmo, não é? Como homem, como ser humano, simples, limitado, então era para dizer assim, ó Deus, então acaba comigo já, que isso é tarefa impossível. Não é verdade? Não vale a pena, é tarefa impossível. Mas o que eu sei é que o nome dele está aqui. O que eu sei é que ele está aqui. E no nome dele,
nós podemos alcançar todas essas coisas. Amém? No nome dele, há autoridade e poder neste lugar para qualquer pessoa ser libertada, qualquer pessoa ser curada, qualquer pessoa ser salva, perdoada dos seus pecados e a partir de hoje ser um cidadão dos céus, com uma esperança que ao terminar a sua vida vai para a presença de Deus, porque Jesus morreu pelos seus pecados e Jesus quer salvar a sua vida, perdoar todos os seus pecados, se você tão somente crer nele e se arrepender dos seus pecados da sua vida neste dia. Glória a Deus, glória a Deus. Neste momento, nós estamos prontos para louvar o Senhor e orarmos uns pelos outros. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia.